aqui. Dar continuidade e vamos fazer um processo de relaxamento primeiro, né? Como eu falei, para que a gente tenha condições de desfrutar melhor daquilo que Deus tem a nos dizer nesse momento, tá bom? Nossa aula de hoje vai falar sobre autoridade religiosa e isso vai ser muito importante para nós nesse momento, tá bom? Então, se você puder e quiser, né, fechar seus olhos, se concentrar nesse momento, nós vamos fazer a respiração aqui por 3 minutos, ok? Então, sempre daquela maneira, né? Puxa o ar pelo nariz. Para notar se tem alguma parte do seu corpo que está mais enrijecida, né? E relaxa. Sente o relaxamento nesse momento. Presta atenção na sua respiração, tá? E sempre mantendo o ar puxado pelo nariz, solta pela boca, tá? A respiração mais lenta e profunda. Se eventualmente você tiver com alguma sensação de peso, né, nesse momento, observa seu corpo e deixa que ele sinta o lugar onde você está, tá? Sempre puxando pelo nariz e soltando pela boca, tá bom? Mentaliza nesse momento, né? Você, como você crê em Deus, né? Mentaliza você no jardim do Éden nesse momento. Imagina que você está naquele belo jardim, você está diante do Criador. Imagina ele soprando em suas narinas o fôlego da vida. Imagina o ar entrando em seus pulmões, os seus órgãos começando a funcionar de forma harmoniosa e você desfrutando dessa harmonia, sempre respirando. O fôlego da vida é uma dádiva que Deus deu para a gente. Então vamos desfrutar dela, tá bom? Vamos valorizá-la nesse momento. Agora eu vou pedir para você fazer uma última respiração e você vai segurar lá em cima, tá? Você vai puxar o ar e segura. Eu estou segurando nesse momento, você segura aí. Isso significa que você está no controle. Agora solta bem devagar. Só para finalizar esse momento, tá bom? Isso é um controle remoto que Deus deu para a gente e que você pode acionar em qualquer momento na sua vida. Associado à palavra de Deus, você tem a ferramenta que você precisa para poder lidar com qualquer situação que a vida apresentar, ok? É isso aí, fica à vontade. Vou compartilhar minha tela agora e vamos continuar o nosso estudo, ok? Mais uma vez, né? Sejam todos bem-vindos e vamos dar sequência ao nosso estudo.
Nós estamos estudando aqui, meditando, né, conversando sobre o curso O que a Bíblia diz. Já fizemos a lição 1 que falou sobre a origem da Bíblia, né? Nós focamos na sua inspiração, mas também trouxemos alguns dados aí, tanto da arqueologia como da história, né? Mas falamos naquele momento que existe um estudo, existe um curso de bibliologia que vai tratar só desse assunto. Mas o nosso foco é mostrar que a palavra ela é inspirada por Deus, né? Não é de Pedro, não é de Paulo, não é de ninguém. Eles foram instrumentos usados por Deus para registrar, mas o autor é o próprio Deus, através do Espírito. Tá bom? Na segunda lição, nós falamos sobre alguns assuntos gerais tratados pela Bíblia, tá bom? Na primeira parte, nós falamos sobre o tipo de literatura que ela compõe, né? Especialmente Antigo e Novo Testamento, e dentro desses dois testamentos, alguns tipos de literatura naquele momento. Mas também falamos das eras ou épocas que envolvem a Bíblia e seus personagens principais, né? Nós falamos de 3 eras naquele momento: a era patriarcal, a era mosaica e a era cristã, na qual nós estamos vivendo, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre autoridade religiosa, né? Quem é a sua autoridade? Quem é que imprime direção para a sua vida? Isso aqui precisa ficar bem claro para a gente, tá bom? Por quê? Porque nós não seguimos homem nenhum, pelo menos no quesito que a gente entende como homem, né? Porque se for para seguir um homem, nós seguimos o homem Jesus, tá bom? E por que falamos isso? Porque ele foi quem preparou. Deixa eu pegar a minha Bíblia aqui, que está bem do lado, só para facilitar, né? Mas abra em 1 Timóteo 2,5, para começarmos já, né? O homem, Jesus, ele se apresentando, né? Ou sendo apresentado pelo apóstolo Paulo naquele momento, né? E é bom que fique claro isso para a gente, ó, porque diz assim, ó, eu vou ler do 3 até o 5, tá bom? Até o 6, que vai dar um contexto bem legal. Diz assim, ó, isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem, Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Então, nós afirmamos aqui, nesse momento, que a nossa autoridade, ela deve estar bem definida em nossa vida, tá bom? Então, vamos lá, vamos trabalhar, né? A lição 1, como nós já falamos, ela mostrou que a Bíblia vem de Deus, que sua mensagem é a palavra de Deus e que seu conteúdo foi cuidadosamente protegido contra erros através dos séculos. Isso aqui é importante por quê? Porque nós afirmamos que a Bíblia não tem erro, porque é a palavra de Deus, tá bom? Pode existir erros de interpretação, e tem, né, na verdade. Mas a palavra, ela não tem erro. Eu tenho um livro chamado A Inerrância da Bíblia, tá? Que trata justamente desse assunto. É um livro de um escritor chamado Norman Geisler. Se você uma hora quiser, você pode comprar, que ele é bom, tá? Mas é isso. Nós cremos que a Escritura não tem erro.
Na lição 2, nós analisamos o maravilhoso livro, a Bíblia, né, o livro de Deus, em seu aspecto mais geral. Traçamos o plano de Deus para a salvação dos pecadores por intermédio de Jesus Cristo. E essa lição vai apresentar o que a Bíblia, a palavra de Deus, diz sobre autoridade religiosa. Ok? Bom, primeiramente, a gente precisa compreender que existe a necessidade de uma autoridade religiosa. Então, a questão aqui não é se tem ou não tem, tá bom? Porque tem, precisa. Por quê? Para imprimir direção, oferecer um caminho seguro e assim sucessivamente. Então, a palavra autoridade, como usada nesta lição, significa uma regra ou modelo que governa os homens e determina o que é certo e o que é errado, tá bom? Então, é importante a gente entender essa necessidade, tá? Por quê? Porque nós precisamos de que alguém nos mostre qual é a direção, ok? Mas vamos ver como isso acontece dentro do contexto bíblico, tá? Ok? Agora, se você pudesse emitir a sua opinião, e é opinião mesmo, sobre o tamanho dessa Bíblia, quanto mais ou menos você acha que você diria que ela tem? Alguém gostaria de falar? Eu quero ouvir a sua voz, hein, por favor. Qual o tamanho dessa Bíblia aí, na sua mente, mais ou menos? Está me ouvindo? Se estiver me ouvindo, pode falar. Se não, não tem como, né? Alguém tem alguma Uma volta. sugestão? Oi, Edivaldo, Oi? bom dia. Bom Uma volta ao dia. mundo, Não entendi. Não entendi. no tamanho de uma volta ao mundo. Ok. Mas assim, o tamanho real dela aqui, mais ou menos quanto que você acha? Tamanho e medida, comprimento, Isso, largura, medida, comprimento, comprimento só tá bom. Aqui, ó. a uns 30 centímetros por 20 e Ó, ok, tá bom. Obrigado, Tati. Mais alguém tem alguma ideia? Só uma corajosa? Nem homem tem hoje aqui. Quer dizer, tem eu, né, que estou dando aula, mas não tem nenhum outro, né? Tá bom? Mas, enfim, quem é a autoridade para falar do tamanho? Para dar a medida certa? Quem é a autoridade? Por exemplo, vamos supor que a Tati falou 30, eu falasse 25, o outro falasse 28, o outro falasse 20. E se alguém acertasse? Significa que sempre que for apresentado algo, onde alguém pergunte qual o tamanho disso, essa pessoa que acertou, ela vai sempre acertar? Provavelmente não, né? Por quê? Porque existe uma autoridade para falar do tamanho exato. Quem é a autoridade para falar do tamanho exato? É o metro. Você precisa do instrumento correto para você ter exatidão naquele momento. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Por exemplo, vamos supor que você vá no açougue e você fala, eu quero aquele pedaço de carne ali. E aí o açougueiro balança e fala 900 gramas, 900 gramas. 900 gramas, né? Porque é peso, né? Tá bom? 900 gramas é a grama do chão, né? 900 gramas. Aí ele faz assim, com a mão. Aí ele entrega para você. Você paga tranquilamente? Não, Não, né? Por quê? Porque você vai falar para ele, olha, coloca na balança. Por quê? Porque a balança vai dar o peso exato. exato. Isso. Então, é importante que a gente leve em consideração que em assuntos religiosos, em assuntos que envolvem a nossa salvação,
A autoridade que nos guia é Jesus. E ele faz isso como? Através da Bíblia, através da Escritura. Então, no mundo em que vivemos, ok? Há diversos tipos de autoridade religiosa. Portanto, nós temos que tomar a decisão de qual autoridade nós vamos seguir. Por exemplo, você tem esse senhor, que é a autoridade máxima no catolicismo. O que ele falar é lei, é regra para quem segue essa religião, tá? E aqui não é crítica, não é nada, isso é uma constatação. As pessoas seguem o que ele manda. Se ele falar que a Bíblia não serve mais, as pessoas vão dizer, vão acreditar, entendeu? Então é isso, é para você ficar atento ao que você ouve do homem, tá? Aí você tem também aqui essa figura amarelinha que representa aí o pastor. O pastor, ele também é autoridade nessa religião, na religião evangélica. E aí, o que ele falar é regra, é lei. Mas e se ele estiver falando algo que vai contra a palavra de Deus? Se ele estiver exercendo autoritarismo ao invés de autoridade, você vai seguir? Essa que é a pergunta, tá? Tem aí esse desenho, nessa caricatura, que é o Maomé, que é o líder, embora morto, mas que o Islã está pautado nas ideias dele. Ele diz que veio de Deus. Tá bom? Eles têm até um livro diferente. Tudo bem? Então é isso. Não adianta, você vai precisar fazer uma escolha, né? Você está num país onde ainda você pode fazer isso, tá? Mas tem lugares que essa decisão, essa escolha acaba trazendo consequências para a pessoa, mais sérias, né? Tá bom? E tem esse senhor aí também, que seria um rabino, que aí já seriam os judeus. Então, ele é autoridade. O que ele fala, as pessoas vão seguir. Tá entendendo? A pergunta é: quem você vai seguir? No campo religioso, é muito mais importante a gente decidir quem a gente vai seguir, ok? Então, é importante que a gente pense nisso. Qual a autoridade credenciada que devo obedecer nos assuntos de religião? Porque isso envolve a minha espiritualidade, envolve a minha eternidade, ok? Então a gente precisa, de fato, ficar atento a tudo isso. Olha o que Jesus vai dizer. Jesus, ele estava indo embora nesse momento, tá? Ele estava indo embora, ele estava se despedindo dos discípulos. Então ele disse essas palavras: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Quanta autoridade foi dada a ele, ele disse? Quanta? Toda. Toda autoridade. Onde essa autoridade foi dada? No céu e na terra. Isso significa que quanta autoridade sobrou para mim? 0. Nenhuma. Obrigado, Ide. É isso mesmo. Eu gosto quando a pessoa fala assim com convicção, né? E é isso mesmo. Gente, a autoridade é de Jesus. Ele é a autoridade máxima na igreja de Deus. Agora, na igreja dos homens, os homens acham que são autoridade. E se você quiser seguir, tudo bem, aí é com você, tá? Mas nós seguimos, enquanto parte da igreja de Deus, nós seguimos a autoridade de Jesus. Agora, a pergunta é: como que Jesus exerce essa autoridade hoje, tá bom? Como que ele exerce? Porque ele não está mais fisicamente aqui, mas ele perdeu a sua autoridade, ele deixou de ser o cabeça da igreja dele, tá bom? Então, como é que ele exerce essa autoridade? Como Jesus exerce sua autoridade e governo sobre o seu povo? Alguém tem alguma ideia? Eu acho que é através da Bíblia.
Uau, muito obrigado. Ide, precisa. Eu estudei muito aqui essa semana. Ah, que legal! Investi na cultura. Parabéns, parabéns. Muito, muito bom mesmo. Então, é isso mesmo, gente. A gente precisa dedicar tempo, né, a essa busca, para que a gente tenha certeza de quem a gente está seguindo. Quem a gente está seguindo, tá bom? Então, olha que legal. No mesmo evangelho de Mateus, quando Jesus estava indo embora, ele disse: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. As coisas de quem? Quem foi que ordenou? E ainda garantiu a presença dele. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, por que a gente não segue a lei de Moisés? Porque, embora importante, ok? Longe de mim dizer que o Antigo Testamento não tem valor, tá? Pelo contrário, ele tem um valor inestimável, o Antigo Testamento. Sem ele, o Novo não faz sentido. Tudo bem? Então, quem fala que não tem valor está fora de si, ou não entende absolutamente nada do que está ensinando, ok? Então, é importante a gente reconhecer o valor do Antigo Testamento, mas agora, na Nova Aliança, a gente segue as orientações de Jesus, porque ele disse: ensine os novos discípulos, né? No verso anterior ele falou isso: vão, façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ou seja, nós seguimos as orientações de Jesus na nova aliança. E essas orientações foram deixadas através dos apóstolos, ou a doutrina dos apóstolos. Tudo bem? Então, para que serve o Antigo Testamento? Para você compreender o Novo. Tem muitas coisas do Novo Testamento que a gente só entende se a gente buscar orientação na Antiga Aliança. Tudo bem? Por exemplo, Jesus, em várias ocasiões, ele falou assim, ó, ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo. Ou seja, ele está marcando uma mudança ali, certo? Mateus capítulo 5, verso 43, 44. Depois você lê. Mas ele está marcando uma mudança. E essa mudança não está desprezando o antigo, pelo contrário, está validando. Mas ele está dizendo, gente, ó, a interpretação correta do antigo é essa, que ele está dando naquele momento. Ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, se você olhar para uma mulher com intenção, no coração você já adulterou com ela. Olha que coisa. Os judeus não tinham esse ensinamento. Nós temos. Nós temos. Tá bom? Então é importante a gente ter essa convicção de que Jesus é a nossa autoridade e ele a exerce através da nova aliança revelada e escrita, tá? E nós vamos ver isso. Nós vamos ver isso. Então, o único que possui autoridade, né, para guiar o homem em matéria de religião é Jesus. Ele disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus é nossa autoridade religiosa. Diga para você, Jesus é minha autoridade religiosa. Mas tem um detalhe. Você só vai sentir isso se você conhecer a palavra dele. Se você não conhece, você vai se tornar um religioso que afirma que Jesus é autoridade e vive discutindo com as pessoas. Mas olha o que diz a Escritura com relação a isso. Eu não espero que você faça isso, porque você não vai aprender isso aqui. Olha, abra em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 23 e 24. Alguém gostaria de ler?
2 Timóteo 2, 23 e 24. Se você gostaria de ler, você pode ler. E, enquanto isso, eu vou tomar água até você encontrar aí. Se ninguém ler, eu vou ler, tá? Então, vou ler aqui, tá bom? Então, você vai escutar a minha voz, continuar. Evite as controvérsias tolas e inúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, discutir, né? Mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Ok? Depois, se você quiser ler o restante, aí você dá uma lida. Mas a ideia é, Deus não chamou a gente para isso. Ele vai falar isso também na carta de Tito, tá bom? Se você só virar as páginas mais um pouquinho aí, Tito, capítulo 3, verso 9, vai dizer, olha, evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei. Olha que coisa. Porque essas coisas são inúteis e sem valor. Ok? Não precisa discutir. Uma pessoa chega para mim, o Antigo Testamento continua valendo. Como regra de fé, como, como necessidade de obediência para a salvação, é dízimo, é não sei o quê. Fala, tudo bem, você quer seguir, você segue dessa maneira. Eu não vou discutir com quem está convicto daquilo, entendeu? Não vou. Para que eu vou discutir, gente? Não precisa. Deixa a pessoa com o pensamento dela e você segue Jesus, tá bom? Discussões controversas a respeito da lei não trazem harmonia, apenas divisão. E eu não quero fazer parte disso. Espero que você também não. Tudo bem? Bom, o próprio Deus testemunhou quanto à autoridade de Jesus Cristo quando falou do céu. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Nesse contexto, você sabe quem está envolvido nele? Alguém sabe? Alguém já leu essa passagem aqui? Quem é que está envolvido nesse momento aqui? Isso aqui é aquele momento da transfiguração, em Mateus 17. Alguém sabe quem é que está presente lá também? Ou já leu esse trecho? Quem é que está presente lá? Está presente Moisés, foi na transfiguração de Jesus, né? Moisés e Elias. Moisés é o representante porque ele recebeu a lei, ele é o receptor da lei, e Elias é o representante dos profetas naquele momento, né? Isso é importante. Por quê? Porque um representante da lei, ou o representante da lei, né? Moisés, e um representante dos profetas, Elias, eles marcam toda a estrutura do Antigo Testamento. Aí vem uma voz do céu e diz: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. O que a lógica diz, gente? Agora não é mais Moisés, não é a lei. Agora não é mais os profetas, agora é Jesus. Ouça Jesus através da sua palavra, registrada, revelada, escrita pelos apóstolos e profetas do Novo Testamento, tá? A gente vai verificar isso. Então, quando Jesus fala, suas palavras devem ser respeitadas como as palavras de Deus. Em assuntos religiosos, a autoridade para o homem deve ser Jesus Cristo, pois ele e só ele tem toda a autoridade no céu e na terra. Tudo bem? Agora, Jesus é nossa autoridade religiosa. Nós afirmamos isso.
Mas como pode o homem saber qual é a vontade de Cristo? Como ele pode saber? Ok? Jesus, gente, ele é a conexão, o elo entre o antigo e a nova aliança. Nós já lemos esse trecho no passado, eu espero que você lembre. 1 Pedro 1, de 10 a 12. Quem era que estava conduzindo os profetas na época do Antigo Testamento? Alguém lembra? Essa daqui é difícil, porque pode ser que você já esqueceu, né? Não tem problema esquecer, tá? Mas vamos relembrar, ó. 1 Pedro 1,10. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram, tá falando do antigo, né? Da graça destinada a vocês, investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. E aí, quem era que estava conduzindo os profetas naquela ocasião? O Quem era? Espírito, o Espírito, Isso. Pode falar. O Espírito de Cristo. Desculpe, eu que atrapalhei. o Espírito de Cristo. Isso. Isso é bom, gente, porque aí você está pautado e amparado nas Escrituras sagradas. Não vem da sua cabeça e nem da minha, tá bom? Vem da Escritura. Ou seja, Jesus é o elo entre o Antigo e o Novo Testamento. É ele quem conduz tudo. Então, você está vendo o perigo de a gente desprezar a antiga aliança? Tem cristãos que desprezam, tá? Tem os que supervalorizam, não é? E aí usa ela para manipular muita gente no tempo presente, né? Enfim, com algumas questões que a gente vai abordar ainda. Mas tem aqueles que falam assim, não, agora esse Velho Testamento não serve. Não é assim, tá? Nós precisamos respeitar a antiga aliança. Porque o plano de salvação, o plano de redenção começou lá. Então, nós não podemos desprezar. Tudo bem? Então é importante a gente guardar isso. Mas ele serve, ele tem o seu valor, né? Que a gente usa com sabedoria, ou deve usar com sabedoria. Bom, após a ressurreição e ascensão de Cristo ao céu, como os homens aprenderam a respeito dos assuntos de ordem religiosa e moral da época? Como que eles aprenderam? Vamos ver, né? Opa! Vamos ver. Ok. Bom, depois de receber, então, Jesus revelou sua vontade através dos apóstolos. Nós já afirmamos isso, né? Agora vamos ver como isso está acontecendo. Depois de receber toda a autoridade, Jesus mandou que seus apóstolos ensinassem ao mundo inteiro todas as coisas que vos tenho ordenado, tá? A gente repete, gente, para que fique gravado em nossa mente, tá bom? Os povos do mundo ouviriam os mandamentos de Jesus através dos apóstolos. E é isso mesmo, tá? A fim de garantir, né, que os apóstolos e outros homens inspirados ensinassem a verdade, Jesus prometeu-lhes orientação e ensinamentos especiais por meio do Espírito Santo. Tá bom? Os apóstolos, por sua vez, transmitiram aos homens o que o Espírito ensinava. Então, quando a gente fala, gente,
que não é a vontade de Pedro, não é a vontade de Paulo. Esses mesmos homens inspirados, eles disseram isso. Tá bom? Abra em 1 Tessalonicenses 2,13. É importante esse trecho. Tá bom? Abra em 1 Tessalonicenses 2,13. Se você puder ler, eu gostaria de ouvir a sua voz. Tá bom? Eu estou procurando aqui. Pode ler, por favor. 1 Tessalonicenses 2,13. Outra Isso. razão, ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouviste, que é de Deus, acolheste não como palavra de homens, e sim como em verdade a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Ok. Muito obrigado, Eliege. Bom, vamos conversar um pouquinho, né? Uma reflexão agora sobre esse trecho aqui, ok? Vamos conversar. O Paulo ele está escrevendo aos irmãos em Tessalônica, uma igreja naquela cidade, né? E ele vai dizer assim: olha, nós agradecemos a Deus sem cessar o fato de que, ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram. Essa é a gratidão. Mas não é só aceitaram, é como aceitaram. Entendeu? Paulo está agradecendo não só pelo fato deles terem aceitado a palavra, que isso já é, enfim, um motivo gigantesco. Mas não é só isso. Nós precisamos aceitar a palavra do jeito que ela é. Se ela veio de Paulo, veio de Pedro, veio de Tiago, veio de Isaías, nós precisamos entender de quem é de fato esta palavra. Então, a gratidão de Paulo, ela está nesse momento aqui atuando, não apenas no fato deles terem aceitado, mas em como eles aceitaram. E a pergunta é essa: como eles aceitaram essa palavra? Como? Eu quero ouvir a sua voz, né? Óbvio. Como que eles aceitaram a palavra, Ju? O Como verdadeira que ela é. que ela é verdadeira? Que é de Paulo? Não, porque ela é de Deus. Isso. E, e o que ela faz? Por se ela é de Deus, então ela tem um propósito. Qual é o propósito dela? E isso foi visível nos Tessalonicenses. Conseguiu notar aí o propósito? Silêncio geral. Qual é o propósito da palavra na vida daquele que a aceita como palavra de Deus? Qual é o propósito? Transformação. Transformação, gente. Ela atua, Paulo diz, com eficácia no que crê. Então, se a palavra, gente, olha que sério isso. Olha que sério. Se a palavra não está atuando na minha vida, então eu preciso perguntar se de fato eu creio. Porque a crença verdadeira, ela surge a partir do efeito que a palavra tem na sua vida e na minha. Se não está tendo efeito, então, será que eu creio de verdade? Será que eu creio da forma como eu falo que creio? Gente, não existe meio termo. Se você acredita e eu acredito que a palavra é de Deus, então você vai fazer o que Deus manda. Porque essa palavra atua, Paulo diz assim, ó, com eficácia. O que é algo eficaz, gente?
é algo que funciona. Ela transforma mesmo. Se não está transformando, então, possivelmente, eu não creio do jeito que digo que creio. A palavra ela só vai funcionar na vida daquele que crê. E como é que eu sei que eu creio? Se a minha vida, como foi falada pela Tati, se não me engano, está sendo transformada. Faz sentido isso, gente? Espero que faça, né? Porque realmente é desafiador, não é? Para todos nós. Tá bom? Então vamos continuar. A igreja aceitou, assim, os ensinamentos dos apóstolos, não como palavra de homens, mas como, em verdade, é a palavra de Deus. Tá bom? Vamos continuar. Portanto, Jesus falava através do Espírito aos apóstolos e estes transmitiam a vontade de Cristo aos homens. Mas quem é que está por trás de tudo isso? O próprio Deus, o próprio Senhor Jesus. No primeiro século, os apóstolos ensinaram toda a mensagem, toda a verdade. Os apóstolos ensinaram ainda toda a mensagem de Jesus Cristo. Ele prometeu que o Espírito Santo os guiaria a quanta verdade? A toda. Toda a verdade. Então, se ele vai guiar a toda a verdade, pergunto: tem verdade ainda para ser revelada? Entendeu? Porque as pessoas dizem, Deus me revelou, Deus me revelou. Se revelou, põe na Bíblia, porque então não está toda a verdade revelada. Só que você tem que levar em consideração o alerta. Nós não devemos acrescentar nem diminuir. Entendeu? Então fica em alerta. Ok? Paulo declarou mais tarde essas palavras, porque jamais deixei de vos anunciar todo desígnio de Deus. O que é todo desígnio? Todo mundo entende o que é a palavra desígnio? Todo mundo entende? Todo mundo, tudo que foi que Deus mandou fazer. Isso, tá? Toda Ó, vontade. todo desígnio de Deus. Oi? Toda a vontade de Deus. Toda vontade. Isso, boa. Boa, gostei. Obrigado, Ide. Obrigado, Tati. Gente, todo propósito, toda vontade, tudo que Deus espera, e assim sucessivamente, tá bom? Uma coisa importante para a gente frisar nesse momento, tá bom? Uma coisa assim, eu vou ler aqui uma passagem que estou com ela aqui na minha mão, a Salmo 119, 130, diz assim, ó, a explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes. A explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes. Mas é importante a gente ter discernimento para perceber o que é de Deus e o que não é. Tá bom? Essa passagem, ela é importante aqui, ó. Os homens e até mesmo os anjos que rejeitaram os ensinamentos dos apóstolos foram, como suprema autoridade religiosa, foram rejeitados por Deus. Abra nessa passagem de Gálatas para você ver. Ela é muito, eu diria, intensa. Tá bom? Abra essa passagem. Eu vou fazer algumas perguntas para a gente refletir sobre ela, tá? Pode ser que ela apareça aí em algum momento, mas a gente vai
voltar um pouquinho aqui, só para você sentir, vamos dizer assim, esse momento, ó. Vamos conversar um pouquinho, porque essa passagem aqui, gente, é importante, tá? Ok? Eu vou fazer algumas perguntas, eu espero que você possa interagir. Especialmente o verso 8, tá? Mas eu vou ler do 6 ao 8. As perguntas vão estar pautadas no verso 8. Paulo diz assim, ó: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho de Cristo. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas, agora vem o alerta, hein? Ainda que nós, ou mesmo o anjo dos céus, pregue evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado ou anátema, tá bom? Como já dissemos e agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Evangelho da prosperidade. Não tem na Bíblia, gente. Deus pode fazer você prosperar? Pode. Isso é com ele. Mas o evangelho da prosperidade não tem na Escritura. Isso é um falso evangelho que manipula as pessoas. E aí você vai ter a opção de aceitar ou rejeitar, tá bom? Mas não tem na Escritura evangelho da prosperidade, como é anunciado hoje, né? Desde a década de 80 isso, ok? Mas a pergunta é, ele fala assim, ainda que nós quem? Você consegue identificar? Ou um anjo do céu, ou seja, nós, eu, Paulo, lá é Paulo que está escrevendo, tá? Então eu estou falando como ele escrevendo, eu, Paulo, e os demais apóstolos, ainda que nós, ou mesmo um anjo do céu. O que é um anjo do céu? É um ser celestial, gente. Ele diz, vos prego um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, ou daquele que foi revelado, que seja anátema. Então vamos supor que vem um anjo aqui trazer uma mensagem dizendo que é do céu. O que eu devo fazer com ele? Ignorar. Isso. Eu devo declarar anátema, amaldiçoado. Por quê? Porque ele não tem autorização para isso. Ele não tem. Tá bom? Como é que Deus fala comigo hoje? Como é que Deus fala com você hoje? Através das Escrituras. Através das Escrituras. Vamos lá? Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1. Só para validar esse momento, tá? Você vai entender. Eu acredito. Diz assim, ó. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. A que tempo está se referindo esse trecho? A que momento na história? O Antigo Testamento. Perfeito. Muito obrigado, Eliege. Mas, olha a mudança, tá? Mas, porém, né? Esse momento de interjeição, nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. A pergunta simples: como Deus fala conosco hoje, gente? Opa! Como Deus fala conosco hoje? Por meio de quem Deus fala conosco hoje? Talvez seja melhor a pergunta. Por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. E o que o Filho fez? Ele revelou a sua palavra
aos apóstolos e profetas do Novo Testamento. Tá? Nós temos uma Deixa eu falar. base. Pode falar. Eu gosto muito daquela passagem de João que fala que Jesus era o verbo, né? E o verbo é a palavra. Então, Isso. Perfeito. Perfeito. Maravilha. Vou até aqui, ó, ler aqui só para você ver. Vamos fazer um estudo rapidinho desse trecho aqui, já que a Tati citou ele. João capítulo 1, de 1 a 4, tá? Só esse aqui que a gente vai ler e o 14, só isso. Olha que legal. Vamos lá. Se você tiver com a Bíblia aberta aí, eu vou ler e depois eu vou compartilhar. Eu vou até pegar aqui a tradução de Almeida, que fica melhor, tá? Eu estou com a NVI aqui na mão. Se você está com Almeida, possivelmente vai falar, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, vamos lá. João 1, de 1 a 4. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Primeira pergunta. Quem era o verbo aqui nesse momento? Você pergunta simples, tá? Simples. Quem era o verbo? O verbo era Deus. Perfeito. Simples assim, tá? Verso 2. Ele estava no princípio com Deus. Quem é que estava no princípio com Deus? Jesus. Sem interpretação. Você está interpretando já. Ele está se referindo a quem? Ele estava no princípio com Deus. Você não está errada, mas nós estamos lendo aqui, leia como se você estivesse lendo pela primeira vez. Ele estava no princípio com Deus. Quem era que estava no princípio com Deus? O Espírito Santo. Para Era Deus. interpretação. Era Deus. Olha o comecinho do verso 1. No princípio era quem? O verbo, a palavra. Então, quem estava no princípio com Deus? a palavra. Isso, ou o verbo, gente. O Eu sei verbo. que fica estranho. Eu sei que fica estranho. Só que é a verdade que está revelada aqui. Entendeu? Ele estava no princípio com Deus. Agora, então agora eu tenho uma característica dele que é importante. Se ele estava no princípio com Deus, durante quanto tempo ele existia? Sempre? Isso, perfeito. Você está entendendo? Olha lá. Então, primeiro, nós sabemos que o verbo é Deus, e segundo, ele sempre existiu. Olha que beleza. Agora, olha o verso 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Quem é essa pessoa? Leia como se você estivesse lendo pela primeira vez. Quem é essa pessoa? O verbo. Perfeito. E quem é o verbo? Agora você sabe. O verbo é Deus. Palavra. Ele sempre Deus. existiu. E agora aqui tem outra característica dele. Qual é? Tudo foi feito por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Que mais é o verbo? A palavra de pouquinho. Deus, a Bíblia? Também, outra característica. Se ele, olha, leia o verso 3, ó. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Sem ele, nada existiria. Então, quem ele é? Pensa mais um pouquinho, que você é capaz. Se ele fez tudo, gente, quem ele é? Ele é o Criador. Perfeito, gente. Olha, nada do que foi feito teria existido sem ele. Então, ele é o Criador. Olha quanta coisa você aprendeu aqui. O verbo é Deus,
sempre existiu, ok? Você descobriu isso agora. E agora você descobriu que ele é também o Criador. Que mais é o verbo no verso 4? A A vida vida, estava nele. Isso. E era, e a vida era a luz dos homens. Que mais é o verbo? Vida E e luz. luz. Perfeito. Perfeito. Agora eu vou dar um salto. Não vou. O ideal era a gente seguir verso por verso, mas eu não vou fazer isso, senão vai demorar muito. Tá bom? Mas olha no verso 14 agora. Verso 14. Eu vou ler só uma parte e vou fazer pergunta. Ó. E o verbo se fez carne. Quem é o verbo, gente? Jesus. Calma. a palavra, Isso, o verbo é o a nome de Jesus. palavra. Quem mais é o verbo? A palavra, a vida, luz, Deus. Isso, agora sim. Exatamente. Por isso que é bom a gente ler com calma. Olha lá. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Então agora a gente sabe que o verbo é Deus, que o verbo sempre existiu, que o verbo é o Criador, que o verbo é vida, que o verbo é luz. Só que agora está dizendo, ele se fez carne. Então Deus se fez carne. Aquele que sempre existiu se fez carne. Aquele que é o Criador se fez carne. Aquele que é a vida, que é a luz, se fez carne. E habitou entre nós. Como ele habitou entre nós? Como ele habitou Através de entre nós? Jesus. Oi? Através de Jesus. Ok. Então eu vou mudar a pergunta. O que ele trouxe quando ele habitou entre nós? No verso 14. O que ele trouxe quando habitou entre nós? A verdade, a salvação. Isso, não precisa interpretar, só fala. Eu sou chato, né? Eu sou chato, né? Mas, gente, ele trouxe graça e verdade. E por que que isso é importante, gente? Porque ele vai dizer: vimos a sua glória. Glória como dom unigênito do Pai. Agora vai para o 17. Vai para o 17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de quem? De Jesus. Qual é o nome do verbo? Deus. O nome do Palavra. verbo agora. O nome. Agora Você Jesus aca- Cristo. Agora é Jesus Cristo, gente. Você está entendendo que a revelação ela é progressiva, para que você tenha certeza de que você é capaz de explicar como você chegou a essa conclusão. Quem é Jesus? Jesus é Deus, é o Verbo, é vida, é luz, é Criador, sempre existiu. Deu para compreender? Glória a Deus. Aleluia, isso mesmo. Agora, olha, agora a maravilha agora, a cereja do bolo. Verso 18. Conectado com o 14 também. O 17 está conectado com o 14 e o 18 também, ó. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Quer conhecer Deus? Precisa conhecer? Jesus. Perfeito. Perfeito. Agora você pode explicar para as pessoas. Tá bom? Você pode explicar, porque você agora entendeu o porquê que você o tempo todo está dizendo é Jesus, é Jesus, é Jesus. Mas leia a Escritura, gente, mesmo aquelas que você já conhece, como se você estivesse lendo pela primeira vez. Faz diferença isso, tá? Deixa eu voltar agora, senão não dá tempo de terminar, né? Tudo bem? Bom, então, se alguém chegar dizendo que Deus falou isso, Deus falou aquilo, é só perguntar. Onde é que está na palavra, querido, para que eu possa confirmar? E pronto. Não, Deus falou comigo no secreto. Falei, tá, não. Pode ficar para você, então.
pode ficar para você. O homem do século XXI pode ter acesso aos ensinamentos dos apóstolos e, através deles, a toda a vontade expressa de Jesus Cristo, que possui toda a autoridade. Tá bom? Mas como esses ensinamentos chegaram até ele? Como foi que isso aconteceu? Não é? Fica essa pergunta, fica esse questionamento. Os apóstolos, então, registraram seus ensinamentos na Bíblia. Felizmente, os apóstolos e outros homens inspirados registraram seus ensinamentos para as futuras gerações. Por exemplo, Pedro escreveu a fim de que, após sua morte, a igreja pudesse ter um registro permanente de suas palavras. 2 Pedro 1, de 12 a 15. Tá? Vou ler para não ficar a nossa opinião, mas sim a palavra de Deus. Olha o que Pedro diz. 1, de 12 a 15. Por isso, sempre terei o cuidado de lembrar-lhes estas coisas, se bem que vocês já sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam. Considero importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês, porque sei que em breve deixarei este tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Eu me empenharei para que, também depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar-se destas coisas. O que Pedro está dizendo? Olha, eu vou morrer. Eu vou morrer. Deus já revelou que eu vou embora daqui a pouco. Mas antes, eu vou lembrar vocês. E vou deixar algo para que vocês lembrem constantemente. Como que ele fez isso? Ele deixou 2 cartas, tá bom? Lucas escreveu para que seus leitores pudessem confirmar as instruções que já tinham recebido verbalmente. João escreveu para que os homens pudessem crer em Cristo e ter a vida eterna. Ok? O ideal aqui, gente, é a gente ler essas passagens, tá bom? Como a gente já leu uma, as outras você fica na responsabilidade de ler, para que você tenha certeza do que está acontecendo aqui. São informações simples, essas aqui, tá? Mas que são confirmadas nessas escrituras que estão aí mencionadas. Então, leia a Bíblia, deixe-a falar. A igreja referia-se às mensagens escritas desses homens inspirados como a autoridade máxima. Por quê? Porque eles escreveram os mandamentos do Senhor. 1 aos Coríntios, capítulo 14, verso 37, tá? Eu vou ler esse também para ficar bem firmado na sua mente e no seu coração. Se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça que o que lhes estou escrevendo é mandamento do Senhor. Se ignorar isso, ele mesmo será ignorado. Eu li o 38 também, tá? A igreja não devia ir além do que está escrito. 1 Coríntios 4, 6. Paulo avisou, caso alguém não preste obediência à nossa palavra, dada por esta epístola, perderá a comunhão da igreja. A palavra de quem ali? Naquele momento, Paulo está escrevendo, mas é a palavra de Deus. A gente já viu isso em 1 Tessalonicenses 4 ou 2, 13. Tá? Aqueles que acrescentassem ou subtraíssem alguma coisa da mensagem dos apóstolos perderiam as bênçãos da salvação e sofreriam o castigo eterno. Então, não acrescente e nem diminua. Essa frase, Deus falou comigo hoje, ela não cabe. Ela não cabe.
exceto se você falar que Deus falou o que falou. Aí, mas se Deus falou o que falou para você, falou também para mim. Então, não precisa usar essa frase. Deus falou comigo. É interessante que cada vez que Deus fala com as pessoas, surge uma igreja diferente. Você já notou isso? Já notou isso? Ou seja, esse falar com Deus, ou o que Deus falou, gera mais divisão do que união. Tá meio estranho, então, Deus falar. E olha o que está escrito na carta de 1 aos Coríntios, capítulo 14, também aí. Olha o 33, só para você ver. Pois Deus não é de desordem ou confusão, tá? Algumas Bíblias trazem confusão, mas de paz, como em todas as congregações dos santos. Deus não é de confusão, é de paz. Então, se Deus está falando comigo, isso vai gerar harmonia, vai gerar união, e não desarmonia ou confusão. Tá bom? Então, portanto, as Escrituras contêm, evidentemente, os ensinamentos dos apóstolos e devem ser obedecidas como a vontade de Deus. As recomendações, no sentido de não ir além do que estava escrito, indicam a perfeição das Escrituras. Com toda certeza. Por quê? Porque a Bíblia contém toda a vontade de Cristo. Mas como saber se as Escrituras contêm, né? Ou se está de fato registrado toda a vontade de Cristo? Mais uma pergunta para a nossa reflexão. Os apóstolos sabiam que estavam escrevendo escrituras autorizadas. E por que nós podemos afirmar isso, né? Porque Pedro, na sua segunda carta, ele vai dizer isso, olha. Eu vou ler aqui, depois eu continuo aí nesse trecho que já foi apresentado, tá? Mas 2 Pedro, capítulo 3, verso 15 e 16, vai dizer assim, olha. Tenham em mente em que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Ou seja, Pedro está reconhecendo os escritos de Paulo e ele diz que tem algumas coisas que são difíceis de entender, que algumas pessoas deturpam, mas eles falam, não é de ficar admirado. Por quê? Porque essas pessoas que deturpam as cartas de Paulo, ou os ensinos de Paulo, também deturpam as demais escrituras. Tá bom? Paulo, ao escrever no período em que estas cartas, escrituras, estavam sendo preparadas, afirmou: toda a escritura é inspirada por Deus e útil, proveitosa para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ok? Então vamos lá. Notem, a Bíblia contém tudo o que é necessário para que o indivíduo seja habilitado para toda boa obra, para que seja perfeito. Perfeito no sentido de maduro, tá bom? Maduro, equilibrado. Uma vez que as Escrituras equipam o homem para toda boa obra, nenhuma outra fonte de autoridade pode produzir uma boa obra diferente. Qualquer coisa que não seja ou que não tenha como fonte as Escrituras não é uma boa obra, pois as Escrituras equipam para toda boa obra e são suficientes. Ok? As Escrituras contêm sabedoria suficiente para tornar o homem perfeito, maduro, completo diante de Deus. Paulo diz em outra passagem
e o indivíduo torna-se perfeito em toda a vontade de Deus. Portanto, devemos concluir que as Escrituras contêm toda a vontade de Deus e nós não precisamos de mais nada além dela. Uma vez que o homem pode ser aperfeiçoado através dos ensinamentos bíblicos, ele não precisa de conhecimento religioso de qualquer outra fonte. Ok? Bom, como que Deus fez isso? Então você tem Cristo, o Espírito envolvido, os apóstolos e, consequentemente, a Bíblia completa. Então, assim sendo, as Escrituras contêm um registro completo dos ensinamentos dos apóstolos e, como resultado, de toda a vontade dele. Então, observem a sequência: Cristo, o Espírito, apóstolos, a Bíblia. A perfeição das Escrituras faz delas a suprema autoridade em religião. Se o homem puder compreendê-las, ele poderá conhecer toda a vontade de Cristo. Mas aí surge uma pergunta: todos são capazes de compreender a Bíblia? O que você acha? O que você acha? Todos são capazes de compreender a Bíblia? Eu acho que sim. Eu acho que sim, Oh, só que as pessoas não procuram conhecer a Bíblia. sim, isso é tão importante, Tati, que eu vou ler um trecho aqui só para você ver que você está certo, tá bom? Eu gosto de fazer isso para você, quando você falar, você já vai falar com aquela convicção. Olha aqui, ó. Está escrito assim: o Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 3, verso 4. Ao lerem, olha que legal, ao lerem isso, vocês poderão compreender a minha compreensão do mistério de Cristo. Ou seja, ele está dizendo, é ler e entender, ou compreender. Porque esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. Ok? Sabe qual é a dificuldade? É que, às vezes, a gente quer compreender antes de praticar. E a Bíblia orienta a gente a andar de acordo com o que nós já alcançamos em termos de entendimento. Diz assim a palavra, olha, todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E se algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então, somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Isso é Filipenses 3, 15 e 16, tá? Então, nós não precisamos saber tudo, gente. E nem vamos conseguir saber tudo. Mas nós precisamos andar de acordo com o que já aprendemos. E aí quando você lê, você vai compreender mais facilmente. Isso é normal, né? É normal. Espero que seja para você. A Bíblia é uma autoridade compreensível, mas algumas pessoas tentam provar que a Bíblia não pode ser compreendida, não é? Inclusive líderes religiosos, né? Deixa que eu explico para você, como se você fosse um incapaz. E você não é um incapaz. Você é capaz de compreender a Bíblia. Você é capaz de compreender a Escritura, a vontade de Jesus para a sua vida, tá bom? Então você não deve se sentir diminuído, mas pelo contrário, nós estamos estimulando você a ler, compreender e praticar. Esse é o propósito, tá? Não fica lá porque você não compreendeu uma escritura, se desesperando porque não compreendeu. Não, pratique o que você já sabe. E Deus vai ajudar você a compreender aquela que você ainda não entendeu. Talvez você precise de auxílio
mas que esse auxílio venha de alguém que entende que você não é inferior. Pelo contrário, tem coisas que você não sabe que você vai saber, tá bom? Tem coisas que você sabe que você vai confirmar, e assim sucessivamente. Muitas pessoas citam, às vezes, 2 Pedro 3, 15 e 16, que nós já lemos, onde Pedro diz que os escritos de Paulo contêm certas coisas difíceis de entender. Como prova disso, para dizer, não, você não consegue entender a Bíblia porque a Bíblia é muito difícil. Esses são os lobos. São as pessoas que não querem que você entenda, porque se você entender, você vai sair do meio que ele vive. Você vai sair do meio que ele domina, para servir somente a Jesus e ninguém mais. Entendeu? E eu espero que você faça isso mesmo. Entretanto, a passagem não diz que todas as coisas são difíceis de entender, mas apenas certas coisas. Concluindo-se, então, que a maioria das escrituras é de fácil compreensão, é possível ser entendida. Tá bom? Então, isso aí é o que diz lá. O versículo também não diz que estas algumas coisas não podem ser entendidas, mas apenas que são difíceis para a nossa compreensão, deduzindo-se assim que elas também podem ser entendidas. O versículo diz: os ignorantes e instáveis não entendem e deturpam as escrituras. E quem deturpa uma difícil vai deturpar uma fácil, para que você fique nas garras dele, tá bom? Perceba isso. Mas então, qual é a finalidade das escrituras? A própria finalidade das escrituras prova que elas podem ser compreendidas, uma vez que foram escritas para serem lidas e obedecidas por todos, para esclarecerem a todos, e não para confundir, tá? Nós já lemos aí a passagem de Efésios, mas é isso. Em João 20, 30 e 31, nós já lemos esse trecho em outros momentos, né? Mas lá vai dizer que Jesus fez na presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Esses, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhas vida em seu nome. A questão é que nós precisamos obedecer. As Escrituras foram preparadas para serem lidas e obedecidas por todos. João escreveu para que todos os incrédulos a lessem e tivessem fé. Paulo dirigiu suas epístolas e a todos os membros da igreja para que eles pudessem crer, obedecer e assim sucessivamente. Ele deu ordem também, Paulo, para que estas epístolas fossem lidas para toda a igreja. 1 Tessalonicenses 5, 27 e Colossenses 4, 16. A obediência completa foi pedida a todos os leitores e ouvintes das Escrituras, ok? Isso é importante. Ler só faz sentido se você e eu obedecermos. Então, vamos obedecer às Escrituras. As Escrituras foram, então, escritas para serem lidas e seguidas por todos. Que escrever, né, para quem não pode compreender? Como é que Deus vai revelar uma coisa que não pode ser compreendida por ninguém? Entende? Então, a gente começa pelas escrituras mais fáceis e simples de serem compreendidas e avançamos para as mais complexas. Mas tudo pode ser compreendido, né? Por que pedir obediência para aquilo que não pode ser entendido? Não faz sentido. Deus, com certeza, não pede o impossível a nós. Portanto, todos podem compreender as Escrituras. As Escrituras foram escritas para esclarecerem e não para confundir. João escreveu a respeito de coisas nas quais seus leitores pudessem crer e não sobre o que pudesse provocar incredulidade. É ler para ter fé
e ter fé para obedecer. Tá bom? Sempre esse caminho. Paulo disse especificamente a todos os membros da igreja de Éfeso, pelo qual, quando lerdes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Nós já lemos essa passagem, tá? Como é natural, a Bíblia foi escrita para esclarecer os ensinamentos verbais. Por exemplo, Lucas escreveu seu evangelho para que o leitor tivesse certeza das coisas que lhe fossem ensinadas verbalmente. Ou seja, isso aqui marca um momento na história onde o primeiro ensino ele foi oral, verbal e depois escrito. Mas o ensino escrito, que é o que vai continuar, ele confirmava aquilo que foi ensinado verbalmente. Os habitantes da cidade de Bereia leram o que estava escrito para ver se a palavra de Paulo era verdadeira. Não é? Que beleza, né? E Paulo não ficou lá. Nossa, vocês têm que acreditar em mim. Não. Paulo estava pregando, eles estavam lendo para ver se aquilo que Paulo estava pregando era de fato a verdade revelada, tá? Paulo escreveu também para explicar o que havia ensinado verbalmente sobre a apostasia da igreja, em 2 Tessalonicenses 2, de 2 a 5. Ou seja, a igreja iria se desviar na história, né? E se desviou mesmo. Então, como se vê, a palavra escrita era muito mais fácil de entender do que o ensino oral. Então, nós temos a Bíblia como nossa única autoridade, completa e suficiente. Tá bom? As Sagradas Escrituras são ela é completa e suficiente. Espero que essa mensagem ela fixe na sua mente e também no seu coração. As Escrituras afirmam, então, vigorosamente que elas esclarecem em lugar de confundir e podem ser entendidas por todos. Ninguém está excluído. Uma vez que são compreensíveis, todos têm a oportunidade de aprender toda a vontade de Cristo. A Bíblia é, de fato, uma autoridade completa e suficiente. Mas por que muitos não entendem a Bíblia, né? Por que muitos não entendem? Vamos lá. Por que a Bíblia não é bem compreendida hoje em dia? Por que será? Bom, em primeiro lugar, muita gente não entende a Bíblia por causa de atitudes impróprias. Alguns não amam a verdade. Paulo vai falar isso na segunda carta aos Tessalonicenses. Outros resistem deliberadamente à verdade. Outros ainda manipulam passagens difíceis, fazendo com que ensinem coisas que passagens mais fáceis mostram não ser a verdade. Tá bom? É sempre assim, gente. Pega o ensino mais claro, porque esse vai elucidar o mais difícil, e não o contrário, né? Isso chama-se sabedoria. Algumas pessoas não entendem a Bíblia por não saberem a diferença que existe entre os dois testamentos. Lembra que a gente já conversou sobre isso também, tá? Espero que você lembre dessas coisas, porque isso vai ajudar você a compreender melhor. A lição 2 mostrou que os cristãos não se encontram sob as leis do Antigo Testamento, mas sob as do Novo Testamento. E nós vimos várias questões naquele momento. Algumas pessoas, por exemplo, elas não reúnem todas as evidências de um determinado assunto antes de chegar a uma conclusão. Então, é importante reunir. Isso conclui o estudo da passagem no seu contexto, na colocação histórica, além das passagens paralelas referentes àquele assunto. Por exemplo, a grande comissão de Jesus Cristo aos seus discípulos é encontrada em 3 lugares diferentes: Mateus, Marcos e Lucas. A grande comissão, né? Quando ele diz, vão pelo mundo, pregue o evangelho a todas as pessoas. Se a narração de Lucas for tomada de forma isolada,
alguém poderá concluir que a fé não é necessária para a salvação, porque ela não fala desse assunto, tá bom? Se Marcos for tomado de forma isolada, é possível concluir que o arrependimento não é necessário, já que lá também não menciona o arrependimento. O fato é que a fé, o arrependimento e o batismo são todos necessários para a salvação. A fim de obter esta verdade completa, devemos estudar as 3 passagens juntas e não apenas uma delas. Isso chama-se respeito pela Escritura. Em quarto lugar, alguns não entendem a Bíblia porque não estudam nem leem a mesma, como fariam com outros livros. Eles consideram a Bíblia misteriosa, quando na realidade ela ensina e transmite informações como qualquer outro livro. Tá bom? A Bíblia ensina ou autoriza de 3 maneiras, tá? Nós vamos observar quais são essas maneiras para ajudar na interpretação correta das Escrituras. Primeiro, a Bíblia transmite a vontade de Deus aos homens através de uma ordem ou declaração direta, ok? Deus transmite da mesma forma ao homem o seu desejo de que ele ame o seu próximo através de uma ordem ou declaração direta, ou seja, sem deixar espaço para nenhum tipo de interpretação. Ame o próximo. Não apenas ame o próximo, ame os seus inimigos. Não adianta você achar que dá para dar jeitinho nisso, porque não dá. É uma ordem direta. Mateus 7,12 vai dizer: faça aos outros ou aos homens o que você gostaria que eles fizessem para você, pois esta é a lei e os profetas. Ou seja, o que você gostaria que aquela pessoa fizesse para você, você faz por ela. Isso vale no relacionamento conjugal, isso vale quando você está lidando com pessoas difíceis, isso vale em qualquer relação, tá bom? A ordem, ela foi direta. A Bíblia também transmite a vontade de Deus ao homem mediante uma inferência natural ou conclusão lógica, ok? Por exemplo, assim também, desde que Jesus disse aos seus apóstolos para batizar os crentes, aqueles que creem, aprendemos por conclusão lógica que os que ainda não tiverem capacidade mental para crer em Cristo, ou seja, crianças pequenas, por exemplo, não devem ser batizadas. Por quê? Porque elas ainda não têm capacidade mental para crer. É lógico isso. Deus não precisa dizer que não deve batizar a criança. Por quê? Está escrito: quem crer e for batizado será salvo. Entendeu? Ou seja, a conclusão lógica diz: criança não precisa. Ah, mas é só isso? Não é só isso. Se você ler Mateus 18, de 1 a 4 e 19, 14, Jesus vai dizer: dos tais, se referindo às crianças, é o reino dos céus. Não fala de batismo para criança. Entendeu? Então, ou seja, batismo de criança é uma falsa doutrina. A gente precisa ficar atento a isso. Tudo bem? Porque criança não tem pecado ainda, pelo menos já consciente, como nós temos como adultos. A Bíblia também dá instruções por meio de exemplos aprovados. Como isso funciona? Vamos ver. Por exemplo, por um exemplo aprovado, ficou confirmado que é certo participar da ceia do Senhor no primeiro dia da semana e não no sábado. Por quê? Porque os cristãos se reuniam no primeiro da semana para partir o pão. Olha que legal. Se seguirmos o exemplo apostólico, aprovado em Atos 20, verso 7, também agradaremos a Deus. Tá bom? Nós fazemos a ceia regularmente no primeiro dia da semana. Ah, mas não tá escrito que é todo domingo. Alguém vai dizer, né? De fato, não está escrito. Apenas está escrito que nós devemos nos reunir no primeiro dia da semana para partir o pão. Pronto. Eu não preciso de mais nada. Então,
todo primeiro dia da semana que eu me reunir como igreja, nós vamos celebrar o partir do pão. E lembrar do sacrifício de Jesus, da sua morte, sepultamento e ressurreição. Tá bom? Nós fazemos isso regularmente, por causa do exemplo deixado no livro de Atos, que conta a história da igreja. À medida que estudamos a Bíblia, nosso princípio de orientação deve ser o seguinte: falar quando a Bíblia fala e silenciar quando ela silencia. Tá bom? Então, espero que isso ajude você a compreender esse momento. Nós só podemos ensinar como doutrina aquilo que a Bíblia autoriza por meio de ordem ou declarações diretas, exemplos apostólicos aprovados ou conclusões lógicas. Veja bem, conclusões lógicas, não interpretações, tá? Isso é importante. A gente não está interpretando, é uma conclusão lógica. Ah, Edvaldo, mas isso é interpretação. Ok, mas não ultrapassa o que está escrito. E esse é o nosso objetivo principal. Até o momento, não tratamos daquela que é provavelmente a razão principal dos erros no estudo bíblico. Qual? E qual é o erro principal? Confiar em outras autoridades além da Bíblia. Ok? Então, você que vai escolher isso, quem estiver estudando, é que vai escolher isso, em quem você vai confiar. A pergunta é, quem é sua autoridade? Lembra disso. Então, o que a Bíblia diz sobre outras autoridades? Apesar de firmes ensinamentos das Escrituras sagradas, quanto à completa autoridade da Bíblia, existem hoje muitas outras autoridades, entre aspas, entre pessoas que se dizem cristãs. Isso provoca confusão com respeito ao que a Bíblia ensina e resulta em divisão religiosa, tá bom? Vamos ver algumas, tá bom? Então, você tem sentimentos, vamos falar um pouquinho sobre isso. Você tem a literatura, que é pseudo-inspirada, ou seja, livros que homens deixaram como se fossem inspirados por Deus, tradições da igreja, credos religiosos, profetas modernos, né, que estão sempre dizendo, Deus falou comigo. Mas, todas as vezes que Deus fala, surge uma igreja diferente. Não está fazendo sentido. Deus não é assim. Consciência ou sentimentos. Muitas pessoas religiosas declaram a vontade de Deus na Bíblia, mas declaram obedecer à vontade de Deus na Bíblia, mas na realidade obedecem aos seus sentimentos ou consciência. Alguns identificam esses sentimentos como sendo um testemunho interior do Espírito Santo. Mas ao seguir esse testemunho interior, que é, na verdade, a sua própria consciência, seus atos e ensinamentos são, com frequência, contrários à Bíblia Sagrada. A Bíblia nos orienta a provar os espíritos se procedem de Deus ou não. E aqui gostaria somente de fazer observação que provar os espíritos aqui, gente, no contexto de 1 João, é o ensino de falsos profetas, tá bom? E, na verdade, a gente precisa provar através da Escritura. Você usa a Escritura para contrastar com aquilo que você está ouvindo. E para isso precisa conhecer, é óbvio, né? Aquilo que parece certo ao homem, muitas vezes, leva à morte. O homem não deve confiar em seu próprio coração, nem dirigir seus próprios passos, mas depender constantemente de Deus através da Escritura. A boa consciência de Paulo achava que estava certo antes da conversão, né? Levou ele a perseguir e até matar cristãos, ou consentir na morte de cristãos, como na morte de Estevão, por exemplo, o primeiro mártir cristão. Esse testemunho interior da consciência certamente não é um guia seguro, ok? Aí tem também hoje a tradição da igreja.
tá? Um grande número de tradições desenvolveu-se desde que Cristo estabeleceu sua igreja há mais de 1900 anos. Muitas pessoas depositaram e ainda depositam, tá? Mais confiança na autoridade religiosa desta tradição do que na própria Bíblia, ok? Hoje, por exemplo, tem várias tradições religiosas que as pessoas seguem como se fosse da Bíblia, mas elas nunca leram a Bíblia, então elas não sabem se está ou não na Bíblia, né? Jesus condenou o tradicionalismo judeu como uma rejeição da palavra de Deus. Ele disse: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Ok? Os que confiam em qualquer pseudo-líder, o que é pseudo, gente? É falso. Pseudo-líder, pseudo-profeta, tem bastante. E hoje, pseudo-pastor, tem bastante. Pseudo-apóstolo, tem bastante. São falsos, todos falsos. Os que confiam em qualquer pseudo-líder ou instituição infalível devem perceber que esta, entre aspas, viva voz da igreja, como é chamada às vezes, pode perfeitamente não passar da voz de uma igreja apóstata, ou seja, uma igreja desviada, ok? Então é importante a gente ficar atento a isso. Paulo previu que a igreja se desviaria, ele previu mais tarde contra qualquer homem, preveniu contra qualquer homem que viesse a falar na igreja no lugar de Deus. Isso aconteceria, aconteceu e continua acontecendo, tá bom? Essas palavras de Jesus e seus apóstolos ficam como uma advertência clara a todos que aceitam a tradição e não as escrituras como autoridade. Paulo vai dizer: isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Portanto, não é surpresa que seus servos finjam que são servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Segundo aos Coríntios 11, 13 e 14, né? O que Paulo vai estar nos ajudando a entender ali? Que essas pessoas não vão se apresentar com um discurso forte em relação a Deus, à vontade de Deus. Não. Elas vão vir com palavras macias que acariciam o ego com intenção de angariar fundos em seu próprio benefício. Ou seja, elas vão mercadejar a palavra de Deus. Ok? Mas a tradição é sempre algo ruim? A gente não tem muito tempo, mas o que você acha? A tradição é sempre ruim? Alguém tem alguma ideia? Tradição é sempre ruim? É óbvio que não, né, gente? Existem tradições que são boas, tá bom? A gente, por exemplo, olha, abra aí só para confirmar, tá? Eu vou ler só um trecho só porque estamos terminando já, mas vou ler só um trecho só para você ver. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do 13 até o 15, tá? Eu vou ler aqui só para adiantar. A gente está no finalzinho já. Mas veja bem, existem tradições boas, ok? Vamos ver qual que é boa aqui, ó. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e fé na verdade. Ele os chamou para isso por meio do nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas, quer de viva voz, quer por carta nossa. Tá? Esse é um trecho, gente, mas tem outros. Qual é a tradição boa?
é o Evangelho revelado a nós. São as Escrituras Sagradas, aquilo que a gente faz e que está de acordo com ela. A ceia do Senhor que a gente faz regularmente é uma tradição, porque a gente está repetindo aquilo que vem sendo feito há 2000 anos já, entendeu? Mas é algo bom e que está na Escritura. Bom, outra questão que a gente precisa ficar atento são as revelações dos últimos dias, tá bom? Que se apresenta aí como autoridade, que na verdade é um pseudo-profeta. Certos indivíduos religiosos confiam em pseudo-revelações dos últimos dias ou nos ensinamentos de algum profeta moderno, ok? Isso, no entanto, é o mesmo que desacreditar as Escrituras, que contém toda a verdade e cuja estrutura está fundada nos ensinamentos dos apóstolos e profetas da Nova Aliança. Isso é Efésios, capítulo 2, verso 20. Atos 2, 42. Tá bom? E o cabeça, o fundamento que sustenta toda essa estrutura é Jesus Cristo. Primeira aos Coríntios, capítulo 3, verso 11. Ninguém pode lançar outro fundamento, além do que já foi posto, o qual é Cristo Jesus. As novas revelações fazem acréscimo à vontade completa de Cristo encontrada na Bíblia e resultam na pregação de um outro evangelho, o que é condenado por Deus. Ok? Não quer ser condenado? Então fique com o que foi completamente revelado. Então, para concluir, Deus deu a Cristo toda a autoridade. Foi como nós começamos, né? No céu e na terra. Cristo, por sua vez, através do Espírito Santo, revelou toda a sua vontade aos apóstolos e profetas do Novo Testamento. Por inspiração, esses homens registraram a vontade de Cristo para que todos lessem, entendessem e alcançassem a vida eterna. Não existe qualquer outra autoridade religiosa, tá bom? Para os cristãos, além daquela escrita pelos apóstolos no Novo Testamento. Isso torna ainda mais importante o ensino contínuo da Bíblia Sagrada, o ensino das Escrituras, tá bom? Então, não esqueça o nosso lema. Leia a Bíblia e deixe a Bíblia falar. Que Deus te abençoe e te guarde.